Agora vamos passar para o segundo eixo de hoje, práticas de ensino em português, com a professora Andréia Teletin, professora auxiliar de Linguística Portuguesa na Universidade de Bucareste, que trabalha com análise do discurso, pragmática, ensino de português língua estrangeira, e ensino do romeno língua estrangeira. E a professora, desde 2017, também leciona aulas de romeno, língua estrangeira, na Universidade Sorbonne Nouvelle, enquanto leitora enviada pelo Instituto da Língua Romena. E ela vai apresentar a conferência com a professora Adriana Siama, da Universidade de Bucareste, professora responsável pela cátedra Fernando Pessoa, e faz pesquisa em tipologia linguística, aprendizagem de línguas estrangeiras, linguística contrastiva, semântica, lexicologia, estudos de tradução, linguística cognitiva. Então, agradeço muito as duas por terem aceitado compartilhar o trabalho de vocês. Deixo a palavra para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Vanessa, e queria começar a nossa comunicação com mais um agradecimento. É um prazer estar convosco de novo neste segundo evento, e então muito obrigada pelo convite tão generoso para apresentar um pouco a situação do ensino do português de língua estrangeira na Roménia. E o objetivo da nossa comunicação é apresentar um panorama atual deste ensino, do ensino do português de língua estrangeira na Roménia, tendo em conta dois eixos. O ensino do português no sistema educacional romeno. Vamos apresentar um pouco qual é a situação do português na educação secundária e no ensino superior. E depois os estudos lusófonos na Universidade de Bucareste, para explicar a formação acadêmica dos estudantes da secção de português a nível de licenciatura, mestrado e doutoramento, e as principais saídas profissionais. Mas, por outro lado, gostaríamos de mostrar o desenvolvimento de pesquisa na área do português de língua estrangeira no contexto romeno. A língua portuguesa foi lecionada pela primeira vez na Roménia no âmbito universitário. Por isso, vamos apresentar de uma maneira sucinta os cursos opcionais, mas também os leitorados e as licenciaturas em português nas universidades romenas. Segundo a pesquisadora Maploie Hanganu, em 1973 foi lecionado um curso opcional de português na Faculdade de Letras da Universidade Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca. No entanto, antes de 1974, na Universidade de Bucareste também funcionavam vários cursos opcionais de língua portuguesa. Só que é a partir de 1974 que podemos falar do primeiro leitorado de português na Universidade de Bucareste, com a cooperação com o atual Camões Instituto de Cooperação e da Língua, IP, que mudou várias vezes de nome nos últimos 40 anos, e é também a partir de 1974, que podemos falar da primeira licenciatura em Filologia Portuguesa na Universidade de Bucareste. Gostaríamos de sublinhar que já havia um interesse particular para o estudo da língua portuguesa por parte dos linguistas romenos, e que o português já estava integrado na secção de romanística do famoso Instituto de Linguística da Academia Romena, Gheorghe Iordan Alexandru Rossetti. Mudando agora de posição geográfica, vamos um pouco para o sul este da Roménia, e entre 1993 e 2018 funcionou a segunda licenciatura em Filologia Portuguesa na Universidade Ovídios de Constança. Outro curso opcional de português funcionou entre 2007 e 2020 na Faculdade de Letras da Universidade de Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, também com a ajuda do Camões, do Instituto Camões, graças ao envio de um docente da língua portuguesa. Só que a partir de 2021, estas aulas foram substituídas pela criação de uma licenciatura em Filologia Portuguesa, e esta licenciatura funciona desde o ano passado. Entre 2008 e 2010, foram lecionados cursos opcionais de português na Faculdade de Letras da Universidade de Alexandru Ioan Cuza de Iași, mas também com a cooperação do Instituto Camões, graças ao envio de um docente de língua portuguesa, e graças à Cátedra Fernão Mendes Pinto.
A partir de 2008, estes cursos opcionais de português foram retomados graças à cooperação interinstitucional com a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que envia um leitor estagiário. A partir de 2009, começaram a funcionar cursos opcionais de português também na Faculdade de Letras, História e Teologia da Universidade do Oeste de Timișoara. Também com a ajuda de um Camões, graças ao envio de um docente de língua portuguesa. Como podemos ver, o português está presente nas principais universidades rumenas. Mas a língua portuguesa está a ser ensinada no ensino secundário também, em regime intensivo. Temos turmas bilíngues que têm 6 horas por semana, são aulas de língua, de cultura, de história, de geografia. E a partir de 2002, o português começou a ser lecionado no Liceu Eugen Lovinescu de Bucareste, a partir de 1999 no Liceu Mihai Eminescu de Cluj-Napoca, e por volta dos anos, por volta de 2000, durante alguns bons anos, funcionou também no Liceu George Călinescu de Constanța. Vamos agora apresentar rapidamente os estudos lusófonos na Universidade de Bucareste. A secção de Língua e Literatura Portuguesa pertence ao Departamento de Línguas e Literaturas Românicas, Clássicas e Neogrego da Faculdade de Línguas e Literaturas Estrangeiras da Universidade de Bucareste. Trata-se do único departamento do país onde se estuda a língua e a literatura portuguesa ao abrigo do regime de especialização A e B, com formação filológica completa. A língua e a literatura portuguesa pode funcionar como especialização A ou B, em combinação com outra língua estrangeira, pode ser uma língua românica, mas pode ser também uma outra língua estrangeira que está a ser ensinada na Universidade de Bucareste, ou com a língua e a literatura romena, mas também o português pode ser escolhido como terceira língua no programa de estudos de tradução e interpretação. Desde a sua criação em 1974, a secção de português mantém uma colaboração constante com o Instituto Camões. Queríamos sublinhar a colaboração constante com este instituto, que é tutelado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal e que apoia constantemente a rede educativa através de protocolos de cooperação a nível do ensino superior, mas apoia também com vários suportes bibliográficos o ensino médio. Ao nível do ensino superior, o Instituto Camões assegurou permanentemente a presença de um docente nativo português e, adicionalmente, foi celebrado um protocolo de colaboração entre a Universidade de Bucareste e o Instituto Camões, tendo sido criada em 2006 a Cátedra Fernando Pessoa, que tem como principal objetivo a promoção da língua, da literatura, mas também da literatura, claro, portuguesa, mas também a organização constante de atividades científicas e culturais em parceira com a Faculdade com a secção de português, com a Embaixada de Portugal em Bucareste e com outras instituições culturais. São aspectos que contribuíram para a consolidação dos estudos portugueses na Universidade de Bucareste e a este respeito referimos conferências e cursos de curta duração com um tema específico realizados por prestigiados professores convidados de universidades de Portugal, do Brasil, Moçambique, Suécia e França. Tivemos workshops de escrita criativa, de tradução literária, concursos de cultura portuguesa, workshops de tradução, escritores convidados. E gostaríamos também de realçar estas duas componentes. Então, temos a presença de um docente nativo português, enviado pelo Instituto Camões, é a nossa colega Sônia Mendes, que faz um trabalho extraordinário em Bucareste, mas também a Cátedra Fernando Pessoa, que em princípio pertence, ou pelo menos a responsabilidade pertence a um professor titular da Universidade de Bucareste, no nosso caso, que é a minha colega Adriana Chama. Podemos ver alguns cartazes para os eventos que estivemos a organizar nos últimos anos e também
alguns colóquios. Em 2014 estivemos a organizar um colóquio para celebrar 40 anos de estudos lusófonos na Universidade de Bucareste, tempo, espaço e identidade na cultura portuguesa, mas também as primeiras jornadas de cultura brasileira na Roménia. Em 2014 tivemos um colóquio de línguas românicas sobre a imprecisão em português, espanhol, italiano, francês e romeno. A segunda jornadas de cultura brasileira na Roménia, desta vez com tradução literária e tradução especializada, e várias jornadas de tradução. Em 2023, os colegas de Bucareste vão organizar um colóquio sobre as línguas românicas, da palavra à frase, para além do sentido convencional. Então, gostaríamos de pelo menos lembrar esta possibilidade de ter vários colegas brasileiros em Bucareste, se quiserem participar neste evento. Vamos agora passar ao plano curricular da licenciatura em Língua e Literatura Portuguesas na Universidade de Bucareste e gostaríamos de salientar alguns pontos. A inscrição dos nossos alunos não depende de conhecer antes a língua portuguesa, quer dizer, podemos ter alunos que já seguiram as aulas de português no liceu Lovinescu, mas na maioria dos casos temos alunos sem conhecimento prévio do português. E, tendo em conta a necessidade de formação de especialistas filólogos com competências interdisciplinares, também a variante europeia como ponto de partida, graças ao apoio do Instituto Camões e, sobretudo, o Acordo de Bolonha, que está a funcionar na maioria das universidades europeias, e com 3 anos de estudo, 6 semestres, em Bucareste temos 14 semanas em cada semestre, menos no último ano de licenciatura, e temos, claro, os créditos também. As disciplinas funcionam como disciplinas fundamentais, disciplinas de especialidade em regime obrigatório e opcional, e temos também disciplinas complementares. Este é o fruto do aumento do interesse pelo português, pela língua portuguesa, mas não é menos importante das exigências do mercado romeno, porque o número de alunos matriculados tem vindo a aumentar constantemente nos últimos anos, com os alunos admitidos em vagas orçamentais a juntar-se aos estudantes aceitos graças às propinas. O número de alunos matriculados, como podem ver, tivemos em 2021, 2022, 190 alunos na licenciatura, 8 alunos no mestrado e 51 alunos no curso opcional do programa de tradução e interpretação. E no que diz respeito às saídas profissionais, aqui temos um leque bastante alargado, podem ser linguistas, filólogos, intérpretes, tradutores, editores de textos, referentes, jornalistas, críticos literários, arquivistas, documentaristas, bibliotecários, museógrafos, docentes de língua portuguesa, investigadores, e muitos dos nossos alunos trabalham como funcionários em empresas multinacionais. Agora vou deixar a minha colega Diana Chama apresentar um pouco o plano de estudos que funciona na Universidade de Bucareste. Muito obrigada, Andrea, obrigada também pelo convite. Portanto, vou passar agora a falar um pouco sobre o que significa o plano de estudos ao nível da licenciatura na Universidade de Bucareste. E tal como a minha colega referiu, as disciplinas dividem-se em disciplinas fundamentais, de especialidade e complementares. Esta é, de facto, uma recomendação, vamos dizer, que a faculdade implementou, uma recomendação da agência romena que assegura a qualidade no ensino superior romeno. Portanto, as disciplinas fundamentais são ministradas em romeno, temos disciplinas ao longo de 3 anos, e são ministradas por professoras do nosso departamento ou, para outros casos, por professores de outros departamentos. Essas disciplinas têm uma carga horária de 2 horas semanais e, como podem observar, abrangem disciplinas como conceitos de linguística moderna,
conceitos da teoria literária, que se estuda no primeiro ano. No segundo ano estuda-se o latim e, ao mesmo tempo, no segundo semestre, uma disciplina linguística românica. E no terceiro ano temos outras disciplinas fundamentais, literatura comparada. E, finalmente, no terceiro ano, uma disciplina que se intitula Prática de Investigação, em que os alunos têm que redigir um trabalho sobre um trabalho de investigação, sobre um tema escolhido pelo próprio aluno, pode ser de literatura, pode ser de linguística, de acordo com os seus interesses e, evidentemente, sob a orientação de um professor coordenador. Vou passar agora para as disciplinas de especialidade, disciplinas que são obrigatórias e opcionais. Portanto, as disciplinas de especialidade obrigatórias funcionam desde o primeiro ano até ao terceiro ano. E, ao longo dos 6 semestres, temos disciplinas que, vamos dizer, se repetem. Como podem observar, literatura e cultura portuguesas, sempre com 3 horas semanais, estrutura da língua portuguesa, também com 3 horas semanais, e prática da língua portuguesa, 4 horas semanais. Portanto, nas aulas de literatura e de cultura, cada semestre, vamos dizer, é dedicado a uma época literária. No que diz respeito às aulas da estrutura da língua portuguesa, também em cada semestre é analisado ou discutido um determinado nível de descrição linguística. E, finalmente, na prática da língua, desenvolvem-se as competências de interação, de expressão, de compreensão, quer na escrita, quer na fala, por meio de uma gradação cuidadosamente controlada dos conteúdos lexicais e gramaticais. Só para... tenho também que mencionar um aspecto muito importante, como a minha colega referiu, os alunos que iniciam os estudos de português são principiantes, portanto não têm conhecimentos prévios. Portanto, no primeiro ano e no primeiro semestre, estas disciplinas são ministradas em romeno, mas a partir do segundo semestre do primeiro ano, as disciplinas de especialidade são todas ministradas em português. As disciplinas de especialidade abrangem também um curso de civilização portuguesa ao longo do primeiro ano, com 2 horas semanais, prática profissional no segundo ano e também no segundo ano, no primeiro semestre, há uma disciplina História da Língua Portuguesa. E como podem observar, as disciplinas de especialidade opcionais estudam-se exclusivamente no terceiro ano. Temos um leque bastante variado. Por exemplo, a oferta curricular no atual ano letivo abrange disciplinas diversas como Teoria e Prática da Tradução, Cultura do Brasil, Fernando Pessoa e a Heteronímia, Paradigmas inovadores da prosa portuguesa e lusófona contemporânea, Compreensão, Expressão e Interação orais, Padrões definidores da cultura e civilização portuguesas. E, portanto, os alunos têm a oportunidade de escolher 2 disciplinas opcionais em cada um dos semestres, de acordo com os seus próprios interesses. Portanto, podem ser de linguística ou podem ser mais de literatura. E, finalmente, as últimas disciplinas, que são as disciplinas complementares. Temos um curso, uma disciplina que é ministrada já no primeiro semestre, no primeiro ano, que se intitula Ética e Integridade Acadêmica. Trata-se, de facto, de um curso introdutório em metodologia da investigação científica. E as disciplinas complementares, ao longo dos anos, abrangem também a educação física e voluntariado. Passando agora para o nível do mestrado, temos um mestrado em que a secção de português está envolvida, é o mestrado da Tradutologia Latino-Românica, com a abreviatura METRR. Este mestrado foi criado em 2013
e que continua a funcionar, e teve com o objetivo de reunir num único programa as línguas românicas do nosso departamento. Portanto, o português, o italiano, o catalão, latim, o espanhol e neogrego. Puxo um asterisco à frente do espanhol, porque o espanhol inicialmente estava incluído no programa. Depois, passados alguns anos, os colegas de espanhol decidiram criar o seu próprio programa, exclusivamente em espanhol, de estudos hispânicos. O programa de mestrado Metelere, portanto, tem uma duração de 2 anos, 4 semestres e tem um total de 130 créditos. A admissão para este mestrado faz-se a cada 2 anos e, por exemplo, agora, no atual ano letivo, 2002-2003, funciona o primeiro ano. Estão inscritos 20 alunos, dos quais queria mencionar que 10 alunos estudam e escolheram, de facto, português. O que acontece com este plano de estudos deste mestrado Metelere, como há alunos de várias secções, não é? Temos algumas disciplinas obrigatórias que são comuns, portanto, são ministradas, neste caso, em romeno. Portanto, ao longo dos quatro semestres, encontramos estas disciplinas. No primeiro ano, tipologia do discurso, teoria da tradução, mais uma vez, a aula de ética de integridade acadêmica, e passando para o primeiro ano, mas o segundo semestre, como podem observar, história da língua romena, análise do discurso, padrões mitológicos e alterações folclóricas. No segundo ano, também há disciplinas ministradas em romeno, portanto, em regime comum para todos os alunos inscritos neste programa, edição e revisão do texto, tradução audiovisual, estratégias e procedimentos de legendagem e dobragem. Esta disciplina encontramos-la também no segundo semestre. E outras disciplinas são neologismos greco-latinos nas línguas românicas, sentidos originários e dificuldades de tradução, e, finalmente, procedimentos de tradução no espaço paratextual. Portanto, estas são disciplinas, como disse há pouco, ministradas em regime comum, mas também os alunos têm disciplinas ministradas em cada uma das línguas que escolheram. Portanto, os alunos de português têm disciplinas obrigatórias ministradas, desta vez, em português, e vão observar que as disciplinas, enfim, vamos dizer, repetem-se ao longo dos semestres. Quer dizer, repete-se o título, Ateliê de Tradução, encontramos Ateliê de Tradução em português, de português para romeno em ambos os semestres, mas o que é diferente é o material com que se trabalha. Trabalhamos também prosa e no segundo semestre também trabalhamos poesia e, em alguns casos, também teatro. Temos as linguagens especializadas. No primeiro ano temos o nível econômico e também uma disciplina com 4 horas semanais de aperfeiçoamento dos conhecimentos da língua portuguesa. Portanto, queremos que os alunos cheguem a um nível de C1 e, portanto, trabalhamos todas estas competências de interação, compreensão, escrita, etc. No segundo semestre, encontramos uma disciplina História da Língua Portuguesa, mais uma vez o ateliê de tradução e, de novo, aperfeiçoamento dos conhecimentos da língua. Há também uma disciplina Prática Profissional, é obrigatória tanto ao nível da licenciatura como ao nível de mestrado. Daqui a pouco, provavelmente, vão perguntar o que é que se trata com esta disciplina. Não é, de facto, uma disciplina, vamos dizer, nem teórica, é algo prático que os nossos alunos têm que fazer. Por exemplo, trabalhar numa biblioteca, trabalhar numa empresa, fazer algumas traduções. Portanto, implica, de facto, conhecer um pouco como é o nível do
No segundo ano, como podem observar, o programa de mestrado abrange disciplina como as linguagens especializadas, mais uma vez, trabalha-se desta vez o jurídico, o administrativo, técnico-científico, no segundo semestre outras áreas, desporto, turismo, imprensa. No segundo ano encontramos de novo o ateliê de tradução, mas desta vez de romeno para português, em ambos os semestres. Também trabalha-se textos diferentes, prosa ou poesia e teatro. Aperfeiçoamento dos conhecimentos da língua continua também no terceiro semestre. E, como podem observar, no último semestre, no quarto semestre, temos mais uma vez investigação para redação do trabalho final. Isso significa que os alunos, para serem promovidos, vamos dizer, têm que fazer um trabalho, têm que redigir um trabalho de investigação, também com o tópico à escolha deles, e, evidentemente, sob a orientação de um dos professores do departamento. Quem quiser ir mais para a frente pode continuar os estudos com o doutoramento. Na nossa faculdade funcionam duas escolas de doutoramento, nomeadamente Línguas e Identidades Culturais. É uma escola virada, vamos dizer, mais para o estudo da língua e linguística, e a segunda escola, Estudos Literários e Culturais. Portanto, estas duas escolas, de facto, dirigem-se, vamos dizer, a todos os alunos da Faculdade de Línguas e Literaturas Estrangeiras. Passando agora para os materiais de português de línguas estrangeiras que foram publicados na Roménia e por professores ou por antigos professores ou atuais professores. Vamos falar só um pouco sobre os dicionários, os métodos de língua e também sobre algumas gramáticas que foram publicadas, portanto, na Roménia. Para ser mais, enfim, um pouco mais simpático, mais apelativo, vou mostrar as capas de apenas alguns destes materiais. Portanto, um instrumento de lucro de trabalho é, evidentemente, os dicionários. Temos aqui nesta parte o primeiro dicionário português-romeno que foi publicado pelo professor Pavel Mocanu. O volume, de facto, tinha... o dicionário tem dois volumes, um volume português-romeno e outro volume de romeno-português. É um dicionário que foi depois reeditado por outras editoras. Temos aqui pela editora Polirom e, finalmente, pela editora Tiora. De facto, a editora Tiora está especializada na publicação de dicionários. Aqui na primeira linha, a quarta capa é a capa do, vamos dizer, que é o primeiro método que foi publicado na Roménia. Foi publicado em 1979 e foi da responsabilidade de um dos primeiros leitores de português na Roménia, José Bentancur Gonçalves, e Dan Karađa, que naquela altura dava aulas de português na universidade. A quinta capa, temos a língua portuguesa para todos, também um livro publicado em 1988, da autoria de Dan Karađa e Mioara Karađa, que naquela altura eram professores no nosso departamento. E mais recentemente, vamos dizer, depois de 2000, temos um curso prático de língua portuguesa, publicada pela professora Aurélia Merlan. Também foi publicado em duas edições. Na linha de baixo, um outro curso intensivo, desta vez de língua portuguesa, publicado por Dan Karađa, Mioara Karađa e Adriana Chiama.
O professor Pavel Mocanu, como podemos observar, teve um trabalho muito rico, não só publicou dicionários, mas também publicou métodos de língua. E mais recentemente temos aqui um trabalho da responsabilidade da nossa colega de Cluj-Napoca, o Verônica Amanole, que publicou o Português Econômico para alunos de Português Língua Estrangeira, nível C1. E as últimas 3 capas são capas de 2 gramáticas que foram publicadas. A primeira é uma pequena gramática portuguesa, publicada por Micaela Ghicescu. Sobre este nome vou dizer mais coisas daqui a pouco. E em 2017 foi também publicada uma gramática prática do português, em 2 volumes, um volume teórico e um volume, vamos dizer, prático com exercícios. Só algumas palavras sobre as publicações em volume no âmbito universitário. No que diz respeito a estas publicações, são quase todas da responsabilidade de antigos ou de atuais professores universitários, que, como podemos observar, cobrem variadíssimas temáticas de acordo com os interesses de investigação de cada um dos professores. Uma grande parte das publicações aqui apresentadas teve na base teses de doutoramento. E, tal como referi, as temáticas são diferentes. Temos a literatura, não é? É impossível não mencionar os preâmbulos a uma história da literatura portuguesa, da professora Roxana Eminescu, ou as formas da lírica portuguesa, do professor Mihai Zanfir, o estudo da nossa colega Corina Arnuzzo sobre Fernando Pessoa, e também o trabalho da professora Nhoara Caraja, um trabalho sobre a obra de José Saramago. Também a parte de linguística está bem representada, vamos dizer. Temos um livro português contemporâneo, Morfologia, publicado em 1979, pela professora Maria Teban, que também era investigadora no Instituto de Linguística do Jordão. A professora Teban também publicou um livro sobre a sintaxe da frase portuguesa em perspectiva românica. E mais recentemente temos 3 livros: Verbos de movimento intransitivos em português e romeno, o livro sobre estereótipos linguísticos no processo tradutológico e o mais recente é o trabalho, de novo, da nossa colega Verônica Amanole de Cluj-Napoca, que publicou um trabalho sobre o debate parlamentar em português e romeno, uma análise pragmático-discursiva. E o último tópico que queríamos, sobre o qual queríamos também falar um pouco, sobre as traduções. Foram traduzidas, vamos dizer que há mais de 200 traduções publicadas de escritores portugueses, brasileiros, moçambicanos e angolanos para romeno. Depois de 1989, desculpem, houve um aumento do número de traduções da literatura portuguesa e de edições financiadas por entidades portuguesas, mas também por entidades brasileiras. Portanto, como título de exemplo, a Comissão Nacional das Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, o Instituto Camões de Lisboa, o Instituto Português do Livro e das Bibliotecas são apenas algumas entidades que apoiaram fortemente a tradução de escritores portugueses. Também vale a pena mencionar a Embaixada do Brasil, que também contribuiu, junto com o Ministério da Cultura da Romênia, para a publicação da série brasiliana na editora Universo, no ano 2000, e, neste sentido, foram publicados vários volumes no âmbito da história, da economia e das ciências sociais. Quando falamos em traduções, é impossível não referir 2 nomes, nomeadamente Nhoara Caraja, que foi
professora de literatura na Universidade de Bucareste, que promoveu, de facto, a obra de José Saramago na Alemanha. Traduziu também outros escritores portugueses, mas ela especializou-se, de facto, na obra de José Saramago. E, como referi há pouco, encontramos de novo o nome de Micaela Ghicescu. Micaela Ghicescu, que foi uma tradutora prolífica, traduziu mais de 80 volumes e em 2015 recebeu, pelo seu trabalho, a Ordem do Infante Dom Henrique por parte do presidente português. É evidente que agora há uma geração nova de tradutores muito ativos, muito empenhados em dar a conhecer ao público romeno obras de escritores portugueses ou brasileiros ou de outros países. Muito obrigada pela vossa atenção.